Olá, pessoal! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para quem vai ver esse vídeo depois, vai ficar gravadinho. Quero. Tô nervosa, gente, eu tô nervosa porque a Kelma é uma pessoa que eu já tô namorando, né? Há um bom tempo, assim, há meses eu comecei a conhecer o trabalho dela e eu tô encantada nesse sentido de ir em busca, porque o tarô é isso mesmo. O tarô, ele faz a gente estudar. E eu senti essa necessidade de estudar e eu encontrei ela no podcast e eu me encantei. E ela me acompanha todos os dias de manhã, a minha trajetória para até o meu trabalho. Então eu escuto ela que já entrou, tô nervosa e a gente vai bater um papo. Que eu achei que tinha alguém ligando. Aceitei entrar. Que Olá, Olá, Kelma! Seja bem-vinda, boa noite. obrigada, boa noite. É um prazer estar com você aqui. Eu estou te ouvindo aqui do lado de fora do celular, então vê se faz diferença se eu tirar o fone. Faz diferença a voz? Não, tá tranquilo. Então vou ficar sem esse fone chato e aí a gente conversa mais de boa, né? Já que ele resolveu não trabalhar. Kelma, eu tô bem nervosa e eu tô bem feliz, assim. Muito obrigada. Eu acompanho você, o seu trabalho. Vou deixar você falar, mas eu queria falar que eu sou ouvinte. Eu cheguei até você através do podcast e naquele momento que eu estou naquela busca do saber, né? E ao mesmo tempo de compreender que o tarô é isso mesmo. Para quem gosta, eu amo saber mais, né? Lá nos podcasts da vida encontrei você o primeiro foi com a Diva, né? E aí eu falei, ai, a Diva. Então, assim, é aquela coisa bem. Quando você fala, o fulano conhece a outra e você já conhece, dá um crédito, né? Mas independente de diva ou não, o trabalho é excelente. E aí eu queria deixar você se apresentar, mas eu quero agradecer até por ser um canal aqui, vamos dizer, canal pequeno, enfim, mas acredito que possa ter um conteúdo bacana aí para quem quer aprender, para quem quer ali sempre estar se aperfeiçoando. Gratidão. Perfeito, perfeito. É um Perfeito, prazer. perfeito. Peraí que eu estou me ouvindo aqui. Peraí. Senão fica terrível. Pronto. É um prazer estar aqui, como eu tinha te falado. Achei muito bacana o convite. Acho legal a gente conversar hoje, bater papo sobre esse tema que você sugeriu, esses temas, né? Até dei uma pensada a respeito disso para a gente poder conversar de maneira que a gente consiga, sei lá, trabalhar o máximo possível, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que, enfim, dá para a gente trabalhar aqui um pouquinho sobre esses assuntos, né? Sobre esse assunto. É muito bacana saber que você gosta do podcast. Acho que já tem um histórico aí, né? Tinha o Dama de Copas, a Thaís está aqui, que eu estou vendo, inclusive. Então, a gente tinha o Dama de Copas, foi num período muito importante. A gente fazer esse podcast durante a pandemia. Foi uma fase muito importante, ao mesmo tempo muito complexa. Eu acho que o Dama ficou marcado por. Ele foi atravessado por várias coisas que deixaram ele ainda mais relevante no nosso cenário. E aí, algum tempo depois, eu fiquei com vontade de abrir esse espaço para, num primeiro momento, falar sobre o tarô dentro desse recorte que eu acredito que funcione.
E também depois para ouvir pessoas que são pessoas importantes, assim, na minha concepção, né? Então a gente costuma sempre, de certa forma, a gente costuma ver sempre as mesmas pessoas, né? E no meu Uhum. podcast, a intenção era chamar figuras que eu acho que são relevantes, que merecem ser ouvidas e que, para além de ser influencer, celebridade, enfim, famoso ou não, são pessoas que realmente contribuem de um jeito significativo. Então é muito legal saber que você gosta, porque podcast é uma aposta sempre muito arriscada que a gente faz, né? Sempre tem bastante solicitação, muita gente fala, por que que você não faz assim? Por que que você não faz assado? Porque então a gente está sempre lidando com queixa, com crítica, com reclamação. Então, quando tem um feedback bacana, assim, é bom, porque a gente fala, bom, então ótimo, tá funcionando, acho que as pessoas que estão ligadas estão entendendo o que a gente está querendo fazer, e acho que é isso que importa. Então, E o mais uma vez eu Masterclass, agradeço pelo convite, pelo carinho. imagina, e o Masterclass também, que eu gosto e acompanho, e acredito Sim, que eu tô pensando isso, que cada um contribui da sua forma. Vamos supor, se um contribui com tiragem, enfim, e outro não, outro enriquece com o trabalho. E é isso, é essa troca. E bacana que cada um tem o seu jeito, ninguém é igual, ninguém é soldado, e é isso que o tarô ele ajuda a gente a não ser soldados e cada um trilhar. E a gente precisa, né, desses materiais. E eu pareço uma doida, porque ao mesmo tempo eu vou ouvindo você dentro do ônibus com um caderno e eu vou anotando as coisas, autores, porque eu falo, que interessante, né? Então aí eu comprei um livro do Nietzsche, aí eu falei, é legal, interessante, e até quando eu gravei um vídeo lá pro YouTube, eu coloquei assim, pessoal, vamos começar a ler, né? Vamos tentar ler um livro por mês, independente do assunto, porque isso está se acabando, né? Então, sim. a importância da gente ter a leitura com a gente. Então, vamos lá, eu estou falando demais. E outra coisa só para falar que o importante da gente pensar, né? Porque eu falei assim, nossa, será que foi uma boa eu ter escolhido esse tema e escutando outras coisas suas? Mas eu falei, enfim, se veio, vamos lá tentar conversar, bater, e eu vou deixar você falar aí. Não, podemos conversar, porque acho que é importante a gente ter essa troca. É bem o que você falou, temos a gente tem vários vieses, vários recortes no tarô, abordagens diferentes, estilos, tipos. Então, assim, não tem muito um melhor, um pior, sabe? Acho que a troca, ela é muito importante. Às vezes eu estou pensando lá, e isso acontece muito, né? A gente está pensando lá num foco e fica pensando naquilo, de repente vem alguém de um outro lugar, de uma outra, enfim, de uma outra linha e fala uma frase e aquela frase faz um papel de torre julgamento, assim, né? Porque quebra paradigma e abre caminhos inesperados. Então, eu acho importante a troca, acho importante a gente conversar, acho importante conviver com a divergência, ainda que no nosso meio isso seja muito complicado, e acho que um dos motivos dessa complicação, Renata, eu acho que é isso que você falou, precisa ler mais. A gente precisa ler mais, a gente precisa estudar mais, porque quando a gente lê mais, a gente se informa mais, a gente começa a entender que as pessoas pensam de maneira diferente, que elas seguem linhas diferentes e que está tudo bem, entendeu? E que ninguém precisa ser a verdade absoluta, apesar de estarmos em rede social e sabermos que não é tão fácil assim, às vezes, conviver nessas divergências, né? E aí, falando sobre o tema, né, eu não sei se você quer dar uma introdução ou se você quer que eu já saia comentando, me diga o que, que você acha que funciona. Pode falar que o tema o tarô ele se modifica, né, através das gerações, e isso para mim também nítido que sim,
né? E aí depois o tarô Nutella, que na verdade esse tema foi o tarô Nutella e o que é o tarô Nutella, o que é o tarô raiz. Na verdade foi eu tava ouvindo uma música do Djavan e aí tinha um comentário desse. E aí eu falei, podia ser o que é o tarô Nutella, um pouco que tem, né? Assim, hoje em dia, o que é o tarô raiz. E eu achei interessante quando você falou, Renata, eu não sou nem tarô Nutella e nem tarô raiz, né? Nenhum dos dois. Né? E é bem isso. Será que a gente tem que ser alguma coisa? Ou deixar as coisas acontecer? E é bem isso. Eu acredito que a gente se modifica. Não ficar só ali rotulado, né? A situações, a livros, a ficar só num autor, mas tá ali aberto, né? E eu fazer uma mesclagem, né? Sim, sim, sim. Assim, acho que começando pela questão do tarô mudar, né? Assim, eu acho que a prática oracular, ela muda, porque ela precisa mudar, porque a prática oracular acompanha seu tempo. Então, se a gente for olhar historicamente falando, né? Se a gente vai olhar lá 2000 anos antes de Cristo, que já tinha oráculo, não tinha algumas religiões que já tem hoje, que tem hoje, por exemplo, mas já tinha oráculo, né? A prática oracular, ela meio que permeia a sociedade há muito, muito tempo. Não a prática oracular com o tarô necessariamente, né? Acho que é bom frisar isso, mas a prática oracular, enquanto tal, existe há muito, muito tempo. E os tipos mais doidos e bizarros de oráculos já foram usados. Então, ossos, folhas, vísceras de animais, que inclusive é um bastante estudado hoje até na área de antropologia em algumas universidades. Ou seja, a prática oracular, ela meio que acompanha o desenvolvimento das sociedades do ser humano. Por quê? Por que isso? Porque a prática oracular ela faz uma ponte entre a gente e aquilo que a gente desconhece. Então, é entre a gente e o desconhecido. A relação que a gente tem com o desconhecido sempre foi uma relação de medo e curiosidade. E o oráculo entra nesse lugar. É um lugar onde eu olho e falo, eu gostaria de saber o que vai acontecer comigo, né, ou com a minha vida no futuro, e ao mesmo tempo, putz, o que vai acontecer comigo? Como é que é viver sem esse controle? E essa curiosidade e esse medo meio que ligam o ser humano ao tarô desde sempre. O que acontece é que 2000 anos antes de Cristo a pergunta era, eu vou, sei lá, vou conseguir viajar, eu vou conseguir resolver coisas que eu preciso resolver, eu vou ter um bom resultado com as minhas plantações, enfim, era uma realidade mais simples, se é que a gente pode dizer assim, né? Eu não acho que é simples no sentido de simplório, mas era mais simples do que é hoje. Hoje a gente tem um nível de complexidade diferente no cotidiano. Mas sempre teve o oráculo, a gente sempre pôde contar com a prática oracular como, eu entendo, como uma mediadora entre a gente e o desconhecido, né? Tem autores que pensam de uma maneira diferente e dá para entender também o porquê pensam dessa maneira. Enfim, a gente vai andando ao longo do tempo e o oráculo vai indo junto. Então, assim, as perguntas, elas mudam um pouco, o dilema existencial segue sendo o mesmo, isso, assim, as coisas mais pesadas não mudam, né? Como para que eu vivo, qual é o sentido da vida, vou morrer, o que acontece depois que eu morro, enfim, essas questões ligadas à finitude sempre estiveram muito presentes na nossa realidade, e o oráculo é também uma prática que atravessa essas dúvidas, essas questões, enfim, né? Mas outras coisas mudam. Então, hoje em dia, por exemplo, eu percebo cada vez menos uma preocupação das pessoas com esse futuro, que é um futuro de impotência,
né? É um futuro onde ela não faz nada e onde as coisas só acontecem. Então, nesse sentido, se a gente olha, por exemplo, sei lá, um século atrás, que a pessoa só ia buscar um oráculo para saber se ela ia casar ou não, se ela ia ter filhos ou não, se ela ia, sei lá, se ela ia continuar no trabalho, se ela ia conseguir herdar determinados bens familiares ou não. E hoje a gente vê que não, as questões passam por outros lugares, né? Será que o que eu estou fazendo vale a pena? Será que esse caminho é o melhor caminho para mim? Então, hoje as perguntas, elas envolvem muito mais questões ligadas à liberdade, livre-arbítrio, decisões pessoais, escolhas. Então, nesse sentido, eu acho que o tarô é orgânico. Ele acompanha o tempo, ele acompanha as questões, até porque a gente tem imagens ali que não são imagens atuais, né? Assim, se a gente olha ali a figura da imperatriz, do imperador, essas imagens ficam cada vez mais distantes da nossa realidade social. Porém, em contrapartida, quando a gente olha para essas mesmas imagens, a gente entende que ali tem simbologia, que ali tem possibilidade de associações, de pontes, de interpretações. Então, nesse sentido, eu acho que sim, muda. Com as gerações, com o tempo, com o passar, né, da vida, eu acho que sim, que o tarô ele é orgânico, ele vai se amoldando ali à realidade, né? Agora, se a gente pensar, isso falando de modo geral, né? A prática oracular, ela muda, né? O tarô, ele vai se ajustando, sim. Agora, se a gente também vai pensar na prática oracular, enquanto assim, os profissionais, a geração de profissionais vai mudar ou não vai mudar, né? Os profissionais mudam também, né? E eu acho que aí a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente pensa dessa maneira, porque nem sempre mudança significa benefício. Aliás, o tarô ensina isso pra gente, né? Não é toda carta de mudança que é agradável, que é confortável ou que até vai render alguma coisa valiosa. Às vezes a mudança acontece e essa mudança não é tão boa assim. Então, nesse sentido, entender a mudança, entender a evolução como algo necessariamente melhor pode ser um pequeno equívoco que a gente cometa hoje. E acho que isso se liga direto ao assunto raiz e Nutella, entendeu? Mas, enfim, vou parar de falar para você poder falar também, senão eu não sossego. Você, o rolê é mais profundo, né? Eu gosto dessa palavra. O rolê é mais profundo aqui. Mas até você falou, não lembro qual foi o podcast, mas é por isso que eu quero me aprofundar e saber que eu preciso estudar no sentido. É igual o vinho, acredito, o tarô, né? Quanto mais ali velho, né? Entre aspas, quanto mais estuda, mais você tá ali, né? Sabendo mesmo. Então, quanto mais velho, melhor, vamos dizer assim. Então, eu lembro de um Sim. podcast, não sei qual que era o podcast que você falou, mas eu lembrei do assunto que você falou agora. E é bem isso, né? E aí a gente vê esse povo trazendo, parecendo McDonald's, combo, né? O combo ou combo em promoção, então aprenda, ou você vai ali, muda de profissão sem saber se você gosta, se você se identifica, né? Aí, ó, a Samantha, quanto mais estuda, mais percebemos que tem muito mais a estudar, e acho incrível, e é isso mesmo. Eu acredito que o tarô, na verdade, o tarô ele sempre me ajudou a me organizar. Como eu tenho TDAH, sempre tive muita dificuldade na escola, então ele me ajuda a me organizar, ele me ajuda a me concentrar. Então foi esse o motivo porque eu procurei o tarô, na verdade, para trazer o saber para mim, né? No sentido de me organizar como pessoa. E eu era muito difícil de decorar. E aí tinha gente que falava, nossa, mas
você vai começar com um tarô, né? E na verdade era isso. Eu estava tentando compreender, né? E eu busco várias coisas, a minha mente fica ali várias coisas. E aí eu vou ler um livro, eu vou ver um filme, eu eu socializo com a carta e no meu dia eu faço ao contrário. Eu não tiro a carta agora para saber como vai ser, mas as coisas que estão acontecendo, eu vou escrevendo. Então hoje aconteceu isso. Então qual é a carta que está ali no meu momento? Ah, então hoje foi totalmente um três de espadas. Ah, hoje foi o louco. Então eu também tento fazer ao contrário, né? E essa questão do ao contrário, da gente não ser igual. E a gente sempre vai buscando ferramentas e condições, né? Sim, sim, sem dúvida. Eu não entendo muito tarô como o trabalho com tarô ou o estudo do tarô, tanto faz. E já peço desculpa pelas motos aqui, porque esse horário é o horário do iFood, tá? Assim, né? Também. Eu passo Enfim. fora numa encruzilhada. Quem sai em São Paulo sabe como é que é isso, mas assim, domingo à noite é uma loucura. Mas enfim, assim, seja no estudo, seja na prática, seja até no fato de, sei lá, a pessoa só gostar do tarô mesmo, né? Eu acho que essa ideia de eu alcancei determinado patamar em que eu não preciso mais estudar, ou sei lá, eu já descobri, porque tem muito isso, né, no nosso ambiente. Eu descobri uma fórmula mágica e tal. Eu já olho e falo, não, maravilha, beleza, acho que é válido. Mas o tarô em si, por ele acompanhar aquilo que a gente estava falando, como ele acompanha o tempo, como ele acompanha a vida, como ele acompanha a sociedade, como ele acompanha ele é orgânico, fica muito, muito difícil da gente achar que a gente esgotou o assunto. Porque a gente Uhum. nunca vai esgotar esse assunto, né? A prática oracular, ela acompanha o desenvolvimento do ser humano. O ser humano está sempre se descobrindo, está sempre se desenvolvendo. E isso não significa que ele está melhorando necessariamente, significa só que ele está se conhecendo mais, ou que a gente tem mais elementos. Hoje a gente tem mais complexidade, como eu estava falando, em certos aspectos, as subjetividades ganham novos tons. Então não dá muito, eu estudei, acabou, e é isso, eu descobri uma fórmula mágica. Porque aí, normalmente, o que acontece é que 2 anos depois de você descobrir a fórmula mágica, você não vai mais ter interesse em estudar. E você também não vai mais ter interesse no tarô. O grande barato do tarô, na minha concepção, é a gente estar sempre se defrontando com situações que a gente não conhece. Ou com situações que são desafiadoras, que são novas para a gente, né? Então, por isso que às vezes eu vejo o pessoal numa angústia muito grande, principalmente quando me procuram para curso, para aula, para supervisão, né? Eu preciso aprender, eu preciso decorar, eu preciso, né? E eu falo, esquece isso, assim, não vai servir por 1 mês, 2 meses, 1 ano. 2 anos depois você vai olhar e falar, não tem mais vida. O tarô, ele envolve o desafio de cada jogo que você virar, você ter que rebobinar a fita, né? Não se rebobina mais fita hoje, acho que a galera mais jovem nem sabe como que é isso, mas assim, é rebobinar a fita mesmo, é assim, resetar o programa e começar do zero. Às vezes você faz o mesmo jogo para uma pessoa no mesmo dia, só com uma pessoa diferente, e a leitura vai ser diferente. Então, não tem muito, estacionei, parei, tá bom, ninguém mais não tem nada para me ensinar, porque não, assim, às vezes a gente está lendo até uma coisa, um livro que não é de tarô e tem um insight, que você até mencionou. Então, enfim, eu acho que o barato do tarô é ele ser justamente essa ferramenta orgânica que acompanha a gente, que acompanha o tempo, e, de novo, não é porque a gente está andando para frente que a gente necessariamente está progredindo. Acho que aqui dá até para trazer essa questão, né, do tarólogo raiz e tarólogo Nutella, porque a gente tem muito disso, e até por isso que eu te falei, eu acho que eu não sou nenhum dos dois, na verdade.
Porque tem o discurso do, né, quem vem com o discurso, eu sou tarô raiz, normalmente vem com aquele discurso que é bastante radical e que tem um pouco aquela vibe do eu sou mais velho, eu sei mais, eu não tenho nada para aprender, eu tô bom aqui, no meu tempo era tudo, sabe, diferente, e que acaba se apartando de uma realidade inegável, Renata. Eu acho que assim, não tem como negar que o tempo anda, que as coisas mudam, que a gente envelhece e que vai vir gente mais jovem, gente melhor, gente às vezes com um novo olhar. Isso é inegável. Eu acho que quem nega isso perde um tempo gigantesco na vida, entendeu? Eu acho que não, assim, não é porque eu sou mais velha que eu sou melhor. Ao mesmo tempo, quando vem o discurso do novo e que vem todo arrumadinho, engomadinho ou cheio de problematizações, que às vezes a gente olha e fala, gente, mas isso não é um problema, assim isso não é. Para quem pratica tarô há muitos anos, às vezes eles levantam umas questões que você fala, por que a gente está falando sobre isso, gente? Isso não é importante. Aí a gente tem essa vibe meio gourmetizada, né? De um tarô meio gourmet, de um tarô meio Nutella mesmo, e que faz com que essa separação, essa cisão fique ainda mais forte. Então, eu acho que a partir do momento que a gente separa o nosso trabalho, a nossa prática, entre bom e ruim, velho, novo, raiz, Nutella, a gente perde. A gente vai perder, entendeu? Assim, vai perder, não tem jeito. Eu, se for o raiz, por exemplo, vou perder de ouvir essa moçada nova que está chegando e que às vezes vem com percepções incríveis. E essa moçada nova também pode perder um tantão que a gente já mais velho estudou aí, entendeu? E que, não serve porque, nesse sentido, tem um livro bem técnico até, eu acho, meio difícil de mastigar, mas que é um livro interessante que chama Aidin, que é da Twendi, uma autora que fala sobre a mudança de gerações. E eu acho que quando a gente vai falar sobre essa questão geracional, a gente precisa considerar autores que estudam isso para a gente entender o quanto isso se mistura e, ao mesmo tempo, o quanto isso se separa, né? Para a gente não cair nos discursos que são esses discursos de rede social, de mídias sociais, que é separativista, Cola, né? E cola, né? Porque é a mesma coisa. Então fica um texto copia e cola. Exatamente. É um discurso separativista e que, assim, a gente viu, eu já até comentei hoje, eu gravei a próxima Masterclass, eu terminei hoje todo o processo e eu até menciono isso na Masterclass. A gente não aprendeu nada com as últimas eleições, por exemplo, né? Quando a gente viu que uma eleição é capaz de destruir uma família. Então, que um pensamento